Gente, boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí o irrompimento do psicossoma, que é o fenômeno da insinuação perceptível do paracorpo dos desejos nesta dimensão humana, onde a consciência se manifesta por meio do corpo humano, ocorrendo com a consciência mais lúcida parapsiquicamente em momentos de maior descoincidência dos veículos de manifestação. Agora, isso aí está dentro do holopensene pessoal da paraperceptibilidade, com a predisposição pesquisística da consciência. Agora, a sensação do irrompimento do psicossoma, a visualização do psicossoma ostensivo por testemunha, a descoincidência vígil, a autovivência do estado vibracional, no caso, profilático. Agora, nós temos aí uma série de logias e a gente fala sobre as realidades, 4 realidades que pode existir e que é muito importante no cosmos. A evolutividade, a fisicalidade, a habitabilidade e a projetabilidade. Agora, depois nós fazemos aqui considerações sobre a amplitude das múltiplas áreas da vida intrafísica. Por exemplo, a pesquisologia, a bioluminescência, a regeneração, a ufologia e a energia. Eu quero dizer para vocês que a numeração aí está com a opção de 0, que esse é o tipo do computador. No original já está tudo arrumado. Agora, depois tem as explicações. São 27 aspectos mais obscuros dos fenômenos conscienciais. E, no fim, nós falamos sobre aqui a nossa frase enfática. O fenômeno do irrompimento psicossomático começa por pequenas alterações na energosfera da consciência, somente perceptíveis pela pessoa mais observadora ou pesquisadora atenta. Você já suspeitou de algum fenômeno atribuível ao irrompimento do psicossoma? Em quais circunstâncias? Eu quero dizer para vocês que na página 54, na pesquisologia terceira linha, está um psicossoma com S só. Isso também nós já temos anotado. Eu quero dizer que esse verbete tem 5 páginas, 55 logias e 3 máximas. Por isso, no irrompimento do psicossoma, no início, o que acontece mais são as pessoas de fora, que às vezes nem conhece a outra, olha e fala assim, engraçado, você está com a cabeça maior, eu estou te vendo mais alto. E a pessoa vê mais atrás. E às vezes, dependendo da situação, vê com alguma luminosidade. Tem luz na situação. Vamos dizer, a correia de transmissão desse processo seria a energia. Não, às vezes pode ser a vontade, né? É mais do que a energia. A energia é um instrumento. Agora, a vontade é que manda. Agora, você condicionando as energias, você movimenta o seu holossoma, os seus veículos de manifestações mudam o modo de funcionar. Depende dele. Entendeu? Outra coisa aqui, a Realidades, na página 53, é a segunda, que é a fisicalidade. Né? Tais planetas apresentam a fisicalidade mais rarefeita ou mais sutil em relação a esta onde respiramos. Isso tem sentido, mas como que acontece isso? Vamos lá para ver, né? Mas, é uma desmaterialização de alguma coisa. Aquela né? pergunta da criança quer saber o porquê do porquê. O problema todo é o caso. Você já viu que o Arvindo faz igual o Monk, né? Ele faz assim, ó. O Monk? Esse é o charme. Não, é o charme. Eu não percebo. Não percebo. Não, Valdo, então, ela fica rarefeita. Mas não, em função do agora, quê? Veja, em função do processo da energia que todo mundo está dominando. Um planeta, ele evolui de acordo com o domínio das energias que existem nele. Agora, a energia mais avançada que tem é a energia consciencial. Vamos supor, você vai para um planeta onde todo mundo já está dominando. Ali está cheio de evoluciólogo e serenão. Eles podem se materializar e materializar uma opção de coisa.
Aí depende das coisas. As consciências mais evoluídas, elas podem transformar o planeta em menos denso, é isso? É isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, como é que fica o problema da gravitação? É aquilo que eu chamo, a força da gravitação. Todas essas unidades das energias e das forças, a união das forças, a unificação das energias básicas, tudo isso aí eles devem dominar isso com uma certa facilidade. Então é uma coisa para se estudar, né? Ver como é que é. Agora, a última coisa, na ufologia, a terceira linha, sim, ali está nas futuras, aqui está na futuras, falta um S. Nas futuras, aí também está faltando. É igualzinho, nem sei que está faltando um S no psicossoma. Eu vou marcar aqui que é capaz de ir lá, já está arrumado. Assim. Muito bom. Valdo. Sim. Como é que um experimentador ele pode diferenciar uma descoincidência ordinária de um irrompimento propriamente disso? A própria pessoa checar isso. Como é que ela faz? Escuta, já houve caso comigo o seguinte, eu estava muito aprofundada a minha lucidez no trabalho que eu estava fazendo de mental som. Então, vamos supor que eu estava numa reflexão profunda durante muito tempo. Aí, de uma hora para outra, abre a porta onde eu estou, no escritório, e uma pessoa fala para mim. Na hora que ela vai falar, ela olha para mim e vê que eu não estou bem ali. Ela vê que eu estou fora. E, às vezes, aquilo está materializado. Agora, veja, foi isso que eu fiz com o nosso amigo na diretoria do Instituto. O Rubens, entendeu? Agora, o que se passa? Eu, naquela hora, às vezes, não estava pensando nisso. Eu estava pensando no pensamento, na pensanização. Eu estava usando o meu mental soma. Eu não estou pensando de que modo que é que eu estou manifestando. Se eu estou no corpo, se estou como consciente, se estou como assim. Eu não cogitei disso. Então, a hora que a pessoa vê que está aquilo, então aí eu volto com calma. Por isso que eu sempre falava, em casa todo mundo sabe disso. Se eu estou um pouco descoincidido, tipo mental soma, não me dê papel nenhum para assinar, nenhum documento. Eu não posso resolver nada disso. Agora, você há de ver eu nas empresas, que o povo não sabia que eu era assim, e você sabe, nas empresas tem aqueles livros de capa dura com buraco que você vai puxando assim, ó, e vai fazendo despacho. Sabe como é que é? Que tem aquele papelão com um buraco no meio que você puxa. Agora veja, quando eu ia assinar esse negócio, eu não podia nunca ficar descoincidido. E às vezes, eu começava a trabalhar para melhorar a empresa, ajudar um dia lá, que às vezes chegou uma pessoa doida, passou por lá, eu sentia, sabia tudo. Então, era um problema, não. Tem que ficar firme aqui, para ninguém perceber. Agora, nunca dei bandeira de nada. Sempre escondi as coisas. Você está entendendo que era problemático. Mas então, Valdo, é mais fácil de fora para dentro do que a própria pessoa conseguir checar. É melhor, a pessoa tem sempre mais lucidez do que o observador externo. Entende? Mas agora, há circunstância igual essa que eu estou te falando. Que o próprio experimentador, na hora, ele não está pensando nisso. E aquilo está acontecendo. Agora tem umas coisas engraçadas, né? Eu fiz experiência com amigos nossos. Então, por exemplo, você entra no lugar, uma rodoviária. Eu sento num banco que está lá na rodoviária. Aí começa a mexer nas energias, desconhecido, e enche de energia o ambiente. Aí, lá pelas tantas, eu exteriorizo mais energia para ver. As pessoas passam e começam assim, daqui a pouco uma bate na outra, derruba as coisas, porque fica olhando o que é que tem. Aí, os que estão lá observando, o espectador chega e fala assim, o que é que foi que eu... Não, você viu aqui, não, tem alguma coisa com ele, veja, olha lá. Eu não sei o que, mas olha lá, olha. Você está entendendo como é que é? Agora... Isso tudo tem. Agora, outra coisa. Eu, por exemplo, a Amado me proibiu de ir à Cidade Leste. Você sabe por causa disso. Que eu chegava lá, devido à minha cara de Papai Noel,
e o ambiente que era muito pesado, naquela ocasião, cheio de contrabandista, aquele negócio todo, eu ia passando e jogando energia em tudo. Era um tal de cair as coisas, porque lá tem o povo carregando pacote de tudo quanto é jeito. Então, o cara ia passando, virava assim, os pacotes tudo caía, batia no outro, aquele negócio ia para trás, tudo. É um problemão. Aí ela viu isso tudo comigo, várias pessoas viram. Isso aconteceu comigo várias vezes em Cidade Leste. Agora, por exemplo, toda descoincidência do psicossoma, ou elongação, alguma coisa assim, ela já pode ser chamada de rompimento ou existe uma gradação para se falar? Existe uma gradação. E como, tem certas coisas que são muito maiores do que isso, né? Rompimento é uma coisa, essas que nós estamos mostrando, essas manifestações aqui, elas são primárias, iniciais, superficiais. Uma coisa é muito mais séria se você aparece inteiro lá para a pessoa, do jeito que ela aparecia para as crianças, e criou um problemão. Então a criança, eu queria fazer para fazer assistência, mas aquilo não era o ideal. Você está entendendo? Porque assustava as crianças. Os meninos começavam a ver fantasma, tudo quanto era jeito. Agora, entre 2 e 5 anos é mais fácil de ver a gente. Agora, eu fiz experiência de tudo quanto é jeito. Se você aparecer numa creche, você está perdido, fora do corpo. É um senhor problema. Eu tive experiência disso tudo. Entende? E eu já falava, vou aparecer assim, etc. Depois vocês vão lá e ver o que acontece. Então, a pessoa ia lá e checava tudo o que acontecia. Agora, tem gente, criança, por exemplo, que implica. Ela viu, não, mas eu vi quem é aquele homem que apareceu, o negócio é assim, e começa a descrever, ele descreve perfeitamente tudo igual. Por quê? Até os 7 anos, uma consim, ela não está bem regrada e acertada com os pés dentro do sapato, sabe como é que é? O corpo ainda não está muito... Ela fica mais ou menos. Ainda não está. Só aos 7 anos é que começa a acentuar mais a consciência dentro do corpo. Por isso que uma criança, por exemplo, antes dos 7, às vezes, se ela tem muito parapsiquismo de outras vidas, quando você vai visitá-la, que ela está dormindo, ela sai e às vezes vira o adulto que foi na vida anterior. Porque ela usou aquela condição de adulto durante muito tempo na intermissão. Não foi só na vida passada, foi depois. Então, a magnitude desse fenômeno é quando a pessoa tem isso na vigília física ordinária com mais frequência. Não, porque esse aqui é o bom, porque mostra os virgens. Sabe como é que é? Aqueles que nunca viram, os inexplorados, eles veem pela primeira vez uma coisa que chama atenção. Agora, comigo, por exemplo, aquele negócio que eu pegava, o cara que era cientista, materialista, materiológico, casca grossa, colocava o cara comigo quando ele tinha paciência. Eu vi o jeito, né? E via que ele estava de vez. Então vamos trabalhar com ele. Então colocar no mínimo 2 dias. 44, 48 horas por aí. Onde eu ia, ele ia atrás. Entende? Se eu estava no carro, ele estava junto, tudo junto. Para ele ficar debaixo das minhas asas. As asas, no caso, eu olho pensando pessoal, que você estende e faz um encapsulamento dele com você. Agora, no 3º dia, eu defasava o cara. Então, sentava ele numa cadeira e fazia ele olhar para mim, para as coisas, para ver como é que era. Tem cara que melhorava na hora. Ele começava a ver os parentes dele na minha cara, por causa do acoplamento energético. Mudava tudo. Pois é, o nosso amigo lá, o Lolito, Daniel, foi assim que eu fiz. Agora, eu nunca esperava aquilo, né? Ele reclamou, porque eu falei assim, vem cá, você tem certeza, se eu voltar para a Itália, eu não vou perder a minha clarividência? Eu quero ver aquelas mulheres seminuas da praia. Está entendendo? Ele começou a ver todo mundo, inclusive as donas que estavam na praia de Ipanema. Está entendendo? E ele via a situação, a aura, via tudo. Ele falou, não, viu uma mulher mais ou menos pelada, via a aura, é mais bacana do que vestida. Isso era ele. Ele nunca tinha visto aquele negócio naquele dia. Agora, eu falei assim, ó, hoje, joguei bastante energia nele, né? Falei assim, hoje você vai sozinho à praia, senta no lugar, exterioriza energia e começa a ver o povo, você vai ver a aura de todo mundo. E outra coisa, a aura na praia nem sempre é fácil de ver, não. Porque defasa devido ao processo do sol, a iluminação, aquele negócio todo. Mas ele via tudo.
Agora, você sabe, ele chegou da Itália e eu então encaminhei ele todo, o hotel que ia ficar, aquela coisa toda. Fiz o mise-en-scène e a recepção do anfitrião, né, no Rio para ele. Então, depois ele foi visitar logo lá em casa, que já tinha endereço, sabia como é que era, tudo na mesma rua lá, Visconde Pirajá. Agora ele chegou, eu comecei a trabalhar com ele. De cara, eu falei assim, nós temos que aproveitar para você não perder muito tempo aqui, porque você quer voltar para a Itália logo. Comecei a mexer. Lá pelas tantas ele não conseguiu sair. Eu deitei ele no chão e falei assim, agora descansa, fica aí. Ele ficou lá mais de hora até passar o transe. Entendeu? Agora, ele era muito sensível. Mas primeiro eu tirei os bloqueios todos que ele veio, aquele negócio todo, só isso já defasou muito. Aí ele era sensível, ele fazia acupuntura, estudou uma opção de coisa sobre medicina, um monte de coisa que ele estudou. É um grande cara, uma grande personalidade. De modo geral é isso. A semiconsciex, ela vive isso permanentemente? Como é que é? A semiconsciex, ela tem facilidade para tudo isso, mas a coisa mais séria é a descoincidência. Agora, ela descoincide com mais facilidade e tem mais jogo de cintura nas coisas. Então é lógico. Então ela fica num pé lá e outro aqui. Agora, é a descoincidência virgem não patológica, quer dizer, ela fisiológica ou parafisiológica. Essa descoincidência virgem não é fácil. Para chegar nisso não é fácil. Eu sei porque eu passei 6 meses assim. Entende? Que foi na fase que eu era quase que da bolha, aquele negócio todo da situação. E foi logo que eu resolvi começar a escrever os livros, para fazer as coisas mais sérias. Eu já tinha o Projeciologia já encaminhado, mas precisava já de fazer outras coisas, ver determinados detalhes. Então eu entrei para saber como é que era. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se uma pessoa ela decide fazer as coisas, extrapolação, ela consegue um monte de coisa dessas situações todas aí. Não interessa onde ela está. Lá de um determinado nível, por exemplo, ali, ó, lá dos 5, ele pode chegar até lá no teleguiado, até no 6. Mas extrapolacionismo. Entendeu? Qual a relação do irrompimento do psicossoma com o anonimato do serenão? Olha, anonimato do serenão é a condição dele se manifestar anonimamente. Irrompimento é um processo do psicossoma da pessoa. A rigor não tem nada que ver uma coisa com outra. De acordo com as suas afirmações feitas para o senhor Arlindo, posso concluir que o irrompimento do psicossoma pode ser provocado por amparador técnico em ectoplasmia? Sim, perfeitamente. Como você descobriu, como foi a primeira vez que você percebeu o irrompimento do psicossoma? O meu negócio é a hora que eu vi os médiuns se alterar totalmente. O Arigó, eu vi assim, sabia se ele estava em transe ou não. Sovaldo. Devido ao processo da materialização da energia. Essa pergunta da serenologia, na página 54, no último parágrafo, explicações, tem o item 2 aí, que é serenologia. O anonimato do homem sabe. Eu acho que é isso que a pessoa perguntou, não é? Sim, mas o caso é o seguinte, a serenologia, é muito bom que a pessoa seja bastante serena para fazer o rompimento. É isso, mas não tem nada que ver o fenômeno em si. Você está colocando que a teoria do irrompimento explica racionalmente. Eu acho que a pergunta é, sim, como que ela explica? Explica racionalmente, ele quer saber isso aí. Por exemplo, uma pessoa bem serena vai desenvolver as questões. O caminho é a serenologia da pessoa e o rompimento do psicossoma. Mas não é só isso. Todos os outros fenômenos. A predisposição. O que eu quero dizer aqui é que esses fenômenos todos mais avançados é o caminho. Parafisiologia, projeciologia, parafenomenologia, energossomatologia, isso tudo ajuda. E tem relação. Mas são diferentes. É porque predispõe. Serenidade é uma coisa e rompimento do psicossoma é outra. É porque predispõe, né? A ectoplasmia de alto nível assistencial pode ser adquirida ou desenvolvida em apenas uma existência pela Consim, devido ao seu trabalho intenso com as energias e pelo trabalho assistencial que ela faz, ou para isso ela já tem que possuir, inevitavelmente, um soma que comporte tal qualidade de energia. Ou seja,
Só seria possível em uma próxima existência com o novo soma? Poderia falar sobre a relação entre rompimento e ectoplasmia? O caso todo é o seguinte: uma pessoa, ela pode desenvolver, sim, qualquer manifestação parapsíquica nesse corpo que ela tem hoje. Agora, o problema é o seguinte: o nível, o percentual, o patamar de desenvolvimento, isso depende da pessoa, pode ser pouco, grande, pequeno. E outra coisa, no nível igual nosso, assim, essa pessoa que está perguntando, não tem ninguém que é jejuno, que é imaturo, que é novato, que é noviço, que é calouro. Todo mundo já teve experiência demais de parapsiquismo. Então, isso aqui, essa pergunta, ela é ociosa, isso não resolve, não funciona aqui. Então, todo mundo tem predisposição. Aquele que quer, ele desenvolve muito mais depressa e rapidamente nessa vida ainda. Agora, em rompimento do psicossoma e ectoplasmia. Em rompimento é a pessoa descoincidir certos processos do psicossoma que é feito através da energia. Se a pessoa tem ectoplasmia, ou seja, uma energia mais densa e mais vigorosa de manifestação, ela ajuda no fenômeno. Então, a ectoplasmia pode ajudar o rompimento do psicossoma. Igual a serenidade da pessoa ajuda ela a desenvolver toda a manifestação e todo o fenômeno parapsíquico. Entendi. Valdo, aqui, ó. Você pode explicar aqui na página 52, na fatologia, você colocou somente a predisposição pesquisística da Consim. Sim, o que você quer? Você pode explicar? Porque só a predisposição pesquisística da consciência. Você tem predisposição para fazer pesquisa? Mas isso vai... Como é que isso afeta na questão do rompimento? Você vai ver se você sai ou não. Um monte de gente que faz rompimento que não sabe nada. É totalmente anarfa. A pessoa faz inconsciente, ignorante, então. Não sabe nada. Ela faz inconscientemente. A situação toda é essa. Agora, por que a pessoa faz isso? Quase sempre devido ao processo emocional. Ela é inconsciente por causa disso. Então, uma pessoa em surto, ela às vezes está descoincidida. Uma pessoa em surto, ela às vezes está totalmente dominada por um possessor. Tudo isso a gente tem que ver. Tudo tem fenômeno parapsíquico. Onde você vai encontrar maior número de fenômeno parapsíquico é num hospital psiquiátrico. Entendi. Sovaldo, olha só. Por isso que os psiquiatras acham que todo fenômeno parapsíquico é um fenômeno da psicopatologia. Eles são totalmente errados. Entendi. Eles estão trocando a Lua por Jejuno, não é isso? Por Netuno. Tem várias dessas. Uma dúvida que é antiga aqui. O psicossoma é organizador do soma. Aí eu queria saber assim, ó, essa condição da consciência ser superior ao soma. O exemplo máximo do serenão idiota, né? Eu queria entender essa condição de ser superior ao soma, se a linha de atuação, a linha de fenômeno, é na linha do enrompimento ou é uma outra linha diferente? Não sei se eu me fiz entender. Enrompimento é um fenômeno desse tamanhozinho. Energético, né? Não, para serenão, é desse tamanho, não interessa. Entendi. Ele domina qualquer coisa. Mas isso é bobagem. Sei, mas assim, vamos falar da gente, assim, para dominar. Eu acho, por exemplo, o fenômeno de rompimento para mim é bobagem, para mim. Eu não dou valor para ele. Eu falo isso de modo geral, porque a tua precisa de aprender, mas eu não domino. Tá, mas quando a gente fala assim, ó, que a consciência é superior ao soma, então assim, ela comanda o soma. Que fenômeno é esse que atua para você atuar em cima do soma quando você está vígio, assim? Vontade. Não tem nada a ver com o rompimento do psicossoma. É outra linha de raciocínio. É uma consequência da sua vontade. Sua vontade mobiliza tudo que você tem, aquilo já vai direto nas energias, aquilo mexe no psicossoma, mexe no mental soma, mas o mental soma está comandando isso tudo. Ou seja, o paracérebro é a decisão, a volição, a intenção. Eu tinha Por uma isso ideia... é que eu falo, 20 mega atributos propulsor da evolução. A pessoa tem que entender aquilo ali. É que a minha ideia é assim, ó, quando você faz o rompimento do psicossoma, é uma maneira de mostrar que o psicossoma está além do soma, ou seja, está superior ao soma. Pois é, o problema não é essa é mais ideia. sério do que isso. Não é mais sério. Você vai ver que a sua consciência é muito superior à matéria. Até o psicossoma, tudo isso é bobagem. É aquele meu negócio lá. Os caras com todo aquele monte de fio na minha cabeça. E eu falo assim, e ele fala,
Mete os cachorros. Entendendo? Pode assolar o canil. Faça o que você quiser. Entra em estado vibracional, fala o que você quiser. Eu falei, pode? Pode. Isso na outra sala. Aí aí os aparelhos tudo caem lá. Eu nem mexi. Não podia mexer com a cabeça nem nada. Eu estou cheio de fio, tudo quanto era lado. Então, isso está provado. A minha vontade era superior àquela aparelhada toda, meu corpo, o diabo. E é isso que apareceu no diagnóstico dele lá. Entende? Uma outra coisa. Para fazer esse exame, tinha várias etapas. Não, primeiro fica aí tranquilo. Faça uma reflexão, uma meditação. Fique bem tranquilo. Pronto. Agora, mostre que você faz estado vibracional. Entra em estado vibracional. Aí eu fui fazer, opa, para com tudo. Que tem um negócio aqui, tem uns assediadores aqui. Comecei a descrever a mulher. Tivemos que limpar tudo primeiro, depois voltamos ao trabalho. É que tem um fluxo, agora, eu acho que eu estou vendo. É o fluxo que dá da consciência, mental soma, psicossoma, até chegar no soma. Tudo é para cérebro. Tudo para vontade, cérebro, tá certo, intenção. Depois, a determinação. O que você resolveu? A sua resolução. Você determinou, vai fazer. Acabou. Psicossoma decidiu. Isso tudo aqui é. Então é aquilo ali, ó. Ali, ó, intencionalidade, é o 13, olha lá, ó. Volição, é o 20º, lá, o 20. Por aí vai. Nós temos que pensar isso, nós não podemos fugir disso nunca. Que só uma questão. Tem uma relação direta ou causal com a pangrafia? Você poderia estabelecer uma relação causal não, aí direta? Não, só. Mas não. Mas em termos de ser pré-requisito, não. A pangrafia é uma coisa que é transcendente. Sim, ela é bem Nós estamos maior. falando um negócio aqui que é muito do holossoma da pessoa. Sim. Já a pangrafia não, ela mexe com tudo e entra com outras coisas, né? Mas, de fora para dentro. Então ela é mais centrípeta. Mas ela pode incluir esse aí ou não? Não, pode, todos os fenômenos se casam. Há uma interligação. Entende? Professor, essa teoria do rompimento do psicossoma, estou vendo aqui que o tema central é homeostático, mas ela pode ser patológica? Pode. Está cheio de gente assim, mas essa não interessa, né? Sim, pois é. Patológico, os médicos acham que tudo é patologia mesmo, fica por isso mesmo. É o que acontece com um monte desses caras, tudo perturbado. Aqui na página 54 fala aqui sobre dessomatologia, desaparecimento de certos casos isolados de pessoas ou de somas. Isso poderia também explicar aquele fenômeno da autocombustão, que as pessoas... Sim, o fenômeno da autocombustão é mais ou menos o processo de energia, mas não é bem envolvimento psicossômico, não tem nada a ver com isso. É energia excessiva macro PK? Escuta só, energia consciencial, da vontade da pessoa, seja consciente ou inconsciente, mas mexendo nos humores e nos órgãos e sistemas do corpo humano. Você sabe que muita coisa que existe aí na história é o casamento entre o corpo humano e o holochakra. Energossoma. É a energia que faz pegar fogo no negócio. Eu já expliquei aqui o caso lá do cara com bisturi elétrico, queimou tudo atrás, na hora que estava fazendo um processo. Você está entendendo? Então isso aí é que é o caso sério, porque tem metano no corpo. Aquilo pode queimar. Esse é um fenômeno físico. Agora o outro, esse que é transcendente. Se uma pessoa tem muita ectoplasmia, aquilo está tudo alterado. Em certas circunstâncias, dá o fenômeno da autocombustão. Um problema no lugar, uma coisa no ambiente. Deve ter uma opção de fatores que interferem nisso. Esse fenômeno, ele, em detalhes, ele nunca foi explicado direito. Agora, aquilo ocorre. Entende? Professor. Opa. Sim. Tem alguém na frente, é isso? É você? Posso falar? Quem está com... Pode falar, Sandra. Então, assim, qual que seria a consequência mais avançada de ter o irrompimento do psicossoma no grupo? Várias pessoas tendo irrompimento, por exemplo, aqui na CCCI, alguma coisa assim. Vai dar força para as pessoas ficarem mais motivadas para estudar o parapsiquismo. Agora, o que acontece mais para quem não está habituado, porque isso é o máximo.
Mas não é não. Isso é um fenômeno até bem comum. Muito mais sério que a gente pensa. Mais comum. Entende? A gente pode ver. Isso existe. Eu já vi muita gente falando no palco, no palanque, na rua, descoincidido. E você vê que tinha coisa. Agora, o pior é que a maioria que você vê tem assédio. Então a pessoa está ali assediada, quer dizer, ela está com um colaborador. Então, mas é isso que eu queria saber. Por exemplo, eu já vi também pessoas desconhecidas, mas eu não sei se eu vi que elas estavam materializadas ou se era minha clarividência. Não, aí você vai ver pelo jeito dela. Você tem que conhecer a pessoa, ver com calma, né? O temperamento, Entendi. O nível de lucidez que ela tem, o conhecimento, a cognição dela. Você vai ver a diferença. Entendi. Tem saído. Agora, há coisas que tem que ser vivenciadas. A pessoa tem que vivenciar isso. Agora, quase sempre começa a pessoa vendo. Depois é que ela vai tentar fazer. Que ela viu que aquilo ocorre. Então, não, eu quero para mim. Aconteceu com o fulano, por que não pode acontecer para mim? E essas coisas às vezes não. Insistiu, a pessoa chega lá. Obrigada. Professor. Sim. Na página 54, amplitude, o item 1, pesquisologia, onde o senhor cita aí a bioética em geral e a engenharia genética. Na questão da manifestação intrafísica das propriedades do psicossoma. A ideia aí, eu queria saber se eu entendi direito, seria, através da engenharia genética, você vai fazer as manipulações genéticas para mexer no corpo humano do jeito que o psicossoma faz com ele próprio, né? Elongação... Se começar a mexer muito nisso, eles vão chegar lá. Ainda mais agora, com esses processos que eles estão usando, vendo coisa mais microscópica, nanotecnologia, tudo isso, é bem possível que vão chegar lá. Agora, ó, vão chegar lá até atravancar bastante as hipóteses, tudo com besteirada, entende? Eletronáutica. Primeiro eles têm que colocar tudo isso, até chegar. Agora, o problema é que, para mim, vai acontecer uma coisa antes. Algum cientista mais vivo deve chegar por aí para falar sobre o processo da autopesquisa. A autopesquisa pode ser que vai eliminar o processo da eletronáutica antes das descobertas deles. Pois é, porque se uma pessoa começar a estudar, por exemplo, você pega aí um centro de cientistas, tem 10, 8 decidem pesquisar o processo da consciência por eles. Pronto, acabou. Aquilo vai acabar com tudo. O problema é que até o momento isso nunca aconteceu, porque tem tanto interesse. Pois é, porque é isso que eu estava pensando, porque a pessoa pode chegar lá fazer a pesquisa da engenharia genética, ela está sempre concluindo que eu estou mexendo lá no gene e fico dentro da intrafisicalidade o tempo todo. Sei, mas vai chegar um ponto que aquilo não explica mais. É bom que estudem, é ótimo. Eu, por exemplo, mesmo falei agora recentemente sobre o colisor. Eu estava falando aqui o LHC. Né? Entendeu? Para a turma, lá o Wagner. O colisor é muito bom, porque mexendo com nanotecnologia, o colisor, essas coisas, pode ser que vão mexer com alguma coisa. Como é que fica o negócio da matéria negra? Daqui a pouco eles vão ver que tem outras coisas também além disso. Não vão achar o Hawks, aquele negócio. Isso aí, eles estão achando que não. Ele apostou. Parece que foi 100 pounds, não sei quanto. De modo que vamos ver, né? Agora, viva o colisor. É uma boa coisa. O Wagner teve lá para ver isso. Falou, Professor Valdo, aqui à direita. Acho que... Aqui, professor Valdo. Existe planeta só de serenão e evoluciólogo? Planeta físico? Em tese, sim, né? Por que não? Mas qual a vantagem? Não é melhor ser uma Comunex? Vamos perguntar para eles, mas em tese, eu também não sei. Tá. Mas em tese tudo é possível. Porque aqui, ó, quando fala que é na página... Eu não ponho a mão na cumbuca e nada disso, tudo é possível. Porque... Quando fala na página 53, né, dos planetas mais evoluídos, sim. Aí é de que nível para cima ali da escala evolutiva? Desperto para cima, sim? O planeta mais evoluído é a hora que o povo, por exemplo, eu estou aqui, saio do corpo, vou lá, encontro com você, você vem fora do corpo para cá. Isso que é.
Então esses fenômenos todos vão ficar banais. A hora que chega nisso, já não tem mais motivo de ter isso aqui. Todo mundo já vai começar a entrar na serenologia maior, etc. Tal. Isso é que nós precisamos. Pensa bem um monte de gente que já domina o processo da desmaterialização com problema todo de energia. Não, é que eu... Como é que fica? Agora, a hora que junta, você tem um sinergismo, há uma potencialização. Como é que fica isso? Mas aí não é mais fácil todo mundo ficar na extrafisicalidade, numa comunidade? Pois é, mas vai chegar um ponto de um meio termo que ainda não é. Nós estamos falando desse meio termo, né? Até chegar lá tem que amadurecer. Eu estou falando de vez. Tá. Não é nem verdolento, nem madurinho. Está no meio termo. Outra pergunta é assim, a energia de uma planta, ela pode ser semelhante à presença de um animal? Ou... Não, a ectoplasmia varia. Agora, existem plantas que têm mais energia do que outras plantas. Existem animais que têm mais energia do que outros animais. Por exemplo, a acerola tem muita energia. Energia química e o processo dela. Ela envolve muita coisa nesse sentido. Estou dando um exemplo para você. Agora, gente, por exemplo, o bicho. Tem certos gatos que têm muita energia dele. Mas vamos supor assim. É muito mais, às vezes, do que cachorro. Porque o cachorro, ele é puxa-saco e dispersivo. O gato é mais concentrado. A pessoa não tinha nenhuma planta, aí ela arruma uma planta. Aquilo pode dar uma diferença de energia no ambiente? Muda tudo. E outra coisa, não pode deixar onde a pessoa dorme, uma coisa qualquer, devido ao problema da fito e humano. Que aquilo faz mal para a respiração. Mas isso tudo é possível. Agora, um lugar com bastante flor,